O deserto tem sua própria maneira de julgar os homens. Não fala, não grita, apenas observa, impassível, enquanto o vento cobre de areia o que foi verdade e o que foi mentira. Eu aprendi isso cedo, vivendo nestas terras de fronteira, onde o céu é tão vasto que parece não caber em si mesmo, e onde cada pôr do sol carrega a promessa de uma história que vai terminar mal. Meu nome não importa. Já fui chamado de muitas coisas: comerciante, contrabandista, sobrevivente. Hoje sou apenas um velho que viu demais e falou de menos. Mas há uma lembrança que o tempo não conseguiu apagar: o dia em que Eli Turner chegou ao vilarejo. Foi numa tarde em que o calor parecia dobrar o ar, e os abutres rodavam alto, como se esperassem algo morrer. Eu estava na varanda da minha loja, limpando o suor da testa, quando vi um cavalo mancando vindo do leste. Sobre ele, um homem que mal se mantinha ereto. Sangue seco no ombro, camisa rasgada, o rosto queimado de sol e desespero. Água, ele disse, a voz rouca como areia raspando ferro. Corri até ele. O cavalo quase desabou quando parei as rédeas. Quando o ajudei a descer, percebi o emblema de ferro em sua cintura. Eli Turner, um cowboy conhecido nas redondezas, caçador de gado perdido, às vezes mensageiro, às vezes forasteiro. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar, não o de um homem perigoso, e sim o de alguém que já esperava ser condenado. Enquanto eu o levava para dentro, o povo começou a se reunir. Crianças descalças, mulheres com lenços cobrindo o rosto, homens armados até os dentes. No deserto, a notícia viaja mais rápido que o vento. Em minutos, já diziam que Eli havia matado um guerreiro Apache perto do Rio Vermelho. A acusação era grave. A fronteira vivia um equilíbrio frágil entre os colonos e a tribo do chefe Aken, um homem de sabedoria dura, respeitado até pelos inimigos. Ninguém queria provocar a ira dos Apaches. Eli, ainda tonto de febre, tentou falar. Eu não o matei. Ele foi atingido por outro. Eu tentei ajudá-lo, juro. Mas ninguém acreditou. Aqui, palavra de índio valia pouco, e palavra de forasteiro, menos ainda. A velha Sara, dona da pensão, fez o sinal da cruz. Que Deus tenha piedade de sua alma, cowboy. O sol ainda nem se pôs e os Apaches já devem estar vindo. Do lado de fora, o céu começou a mudar de cor, aquele tom avermelhado que só o deserto conhece, meio sangue, meio fogo. As sombras cresceram, longas e retorcidas, e com elas veio o silêncio. Um silêncio tão denso que até os cães se calaram. Quando a noite caiu, os tambores começaram. Longe, na direção das colinas, um som grave, ritmado, que fazia o coração bater no mesmo compasso. Estão vindo buscá-lo, murmurei, mais para mim do que para ele. Eli se levantou, cambaleando. Não vou fugir, disse, com firmeza. Não tenho para onde correr. Por um instante, vi nele algo raro. Uma dignidade cansada, como a de quem já enfrentou o pior e sobreviveu apenas por teimosia. Pensei em escondê-lo, mas o deserto não esconde ninguém. As estrelas são olhos, e a areia guarda rastros como memória de Deus. Os cavalos chegaram primeiro, 4, 5, talvez mais. Depois, os homens. Guerreiros pintados, rostos sérios, lanças reluzindo à luz das tochas. No centro, montado num cavalo negro como breu, vinha o chefe Aken. Não precisou dizer palavra. Os colonos se encolheram atrás das portas. Ninguém ousou impedir. O chefe olhou em volta, e seus olhos encontraram os meus. Não era ódio, era algo mais antigo, uma espécie de cansaço que só os que perderam tudo conhecem. Apontou para Eli. 2 guerreiros desceram, amarraram-lhe as mãos e o puxaram com firmeza. O cowboy não resistiu. Apenas ergueu o rosto e perguntou: "Vão me matar agora?" O chefe respondeu com voz grave, como pedra rolando no fundo de um poço: "Não. Primeiro, o fogo ouvirá sua verdade." E partiram, desaparecendo na poeira prateada do luar. Fiquei parado na beira da estrada, ouvindo o som dos cascos se afastando. O vento soprava quente, trazendo o cheiro de terra e medo. Atrás de mim, alguém sussurrou:
Nenhum homem volta vivo de um julgamento Apache. Mas o deserto, esse juiz silencioso, parecia dizer outra coisa. E, naquela noite, enquanto os tambores ecoavam ao longe, eu pressenti que algo diferente ia acontecer. Algo que nem o fogo, nem o ódio, nem o tempo seriam capazes de apagar. Dizem que o deserto à noite tem dois rostos, o do silêncio e o do fogo. E naquela noite, o fogo reinava. Os Apaches levaram Eli Turner até um vale escondido entre colinas, onde as fogueiras tremulavam como estrelas presas à terra. O som dos tambores preenchia o ar, um ritmo grave, antigo, que parecia vir do próprio coração da areia. Eu, o velho comerciante, seguia à distância, não por coragem, mas porque sabia que, de algum modo, o destino daquele homem diria algo sobre todos nós, os que vivíamos entre fronteiras, entre línguas, entre culpas. O acampamento formava um círculo perfeito. Tendas baixas de couro, lanças fincadas no chão, sombras dançando em volta das chamas. No centro, amarrado a um tronco de madeira, estava Eli. Seu rosto refletia o fogo, olhos firmes, embora o corpo tremesse de exaustão. Os guerreiros o cercavam em silêncio. E não havia raiva no ar. Havia ritual. Aquela gente não matava por impulso, julgava. E o julgamento seria mais pesado que qualquer sentença. O chefe a quem apareceu por último. Montava o mesmo cavalo negro da noite anterior. Desceu devagar, com uma dignidade que fazia o tempo parar. As penas em seu cabelo tremulavam como bandeiras antigas. O fogo desenhava linhas de sombra em seu rosto, tornando-o quase mítico. Quando ele falou, sua voz não foi um grito, foi um trovão contido. Este homem cruzou o rio sagrado. Este homem foi visto ao lado de Takoda, nosso irmão, antes que ele morresse. O sangue de Takoda ainda está fresco na areia. Os tambores cessaram. A voz do deserto se calou para ouvir. Ele tentou levantar a cabeça. Não foi assim, disse, num inglês entrecortado pelo medo. Eu tentei salvá-lo. Tinha outro homem lá, de chapéu preto. Ele atirou, não eu. Mas as palavras soavam ocas. A língua era uma muralha que o separava de seus juízes. O tradutor, um mestiço de poucas falas, transmitiu suas palavras com frieza, e a multidão respondeu com murmúrios. Um dos guerreiros, com o peito pintado de vermelho, deu um passo à frente. Takoda morreu com o nome deste homem nos lábios. Apontou o dedo para Eli. Que o sol o encontre morto, como encontrou nosso irmão. Gritos explodiram em volta. Queimem-no! Que o deserto o leve. O círculo se estreitou. O fogo pareceu crescer. E foi então que ela apareceu. Naya, filha do chefe Aken. Jovem, mas com uma presença que silenciou até os ventos. Usava um manto azul escuro bordado com símbolos que eu não conhecia. O olhar, firme, porém sereno, parecia carregar algo mais velho que o próprio deserto. Ela caminhou até o centro do círculo, o som de suas sandálias sobre a areia abafando os murmúrios. Parou diante de Eli. Ficou-o observando por longos segundos, como se procurasse algo que os outros não viam. O chefe olhou para a filha, confuso. Este não é lugar de mulher, Naya. Mas ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça, observando o prisioneiro. Eli ergueu os olhos. Por um instante, a tensão do deserto pareceu se dissolver. Não havia medo ali, apenas curiosidade e tristeza. O fogo tremeluzia entre eles como uma fronteira viva. Eli falou novamente, com a voz embargada. Eu tentei ajudar. Ele caiu. Eu juro por tudo que é sagrado. Naya não respondeu, mas olhou para o pai. E naquele olhar havia dúvida. O chefe Aken se virou para os anciãos. As chamas refletiam em seus olhos cansados. Ele sabia o que o povo esperava. Sangue. Mas algo o deteve. Ele ergueu o bastão de madeira e falou, com a voz do julgamento. O fogo ouviu. O deserto viu. Ao nascer do sol, o homem branco morrerá. O povo gritou. As tochas se ergueram. O som dos tambores voltou, mais forte, mais selvagem. Mas enquanto o caos tomava o acampamento, Naya não se moveu. Permaneceu diante de Eli, imóvel,
como se o tempo tivesse parado ao redor deles. Havia lágrimas em seus olhos, mas também algo que ninguém conseguiu nomear. Talvez compaixão, talvez reconhecimento. Eli a olhou com um misto de espanto e resignação. Então é isso, murmurou, quase sem voz. O sol vai nascer, e eu não vou vê-lo. Naia fechou os olhos, virou-se e caminhou para a escuridão. Mas antes que o vento apagasse o som dos tambores, ela murmurou algo em Apache. 4 palavras, suaves, quase inaudíveis. Naquele momento, ninguém entendeu. Mas eu, que vivi o bastante para ouvir os ecos das montanhas, senti que aquelas palavras ainda iam mudar tudo. O fogo rugia, os guerreiros cantavam, e acima deles o céu parecia observar, impassível. No deserto, o julgamento estava dado. Mas o destino ainda esperava pelo amanhecer. A noite antes da morte é sempre a mais silenciosa. Não há gritos, nem preces. Só o som do vento atravessando o deserto, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Eli Turner estava amarrado a um poste de madeira, às margens do Rio Vermelho, o mesmo onde diziam que o sangue de Takoda havia manchado a areia. A corrente prendia seus pulsos, o ferro mordia sua pele, e o frio da madrugada lhe subia pelos ossos. Do outro lado do vale, as fogueiras do acampamento Apache ainda queimavam, como olhos atentos que se recusavam a dormir. Eu estava lá, escondido entre as pedras, longe o bastante para não ser visto, mas perto o bastante para ouvir. O vento trazia o som dos tambores, agora distantes, e o murmúrio do rio parecia repetir palavras esquecidas. A água corria lenta, vermelha sob a lua, como se ainda guardasse o segredo de quem matou Takoda. Eli, exausto, mantinha os olhos abertos, fitando o horizonte. Talvez esperasse o amanhecer, talvez esperasse um milagre. Mas o deserto raramente concede milagres. Foi então que ouvi passos leves. Não passos de guerreiro, passos cuidadosos, quase flutuando sobre a areia. Da sombra das árvores surgiu Naia. A filha do chefe caminhava envolta num manto cinza, o rosto coberto parcialmente por um véu. Trazia na mão uma tocha pequena, cuja chama tremia com o vento. A luz revelou seus olhos, e neles, nem raiva, nem medo, mas pergunta. Eli ergueu o rosto, surpreso. Veio ver se ainda estou vivo, murmurou, a voz rouca de sede. Ela não respondeu. Apenas se aproximou até que o fogo iluminasse o sangue seco em seu braço. Depois, falou baixo, num inglês hesitante, como se as palavras lhe pesassem na língua. Quero saber a verdade. Eli respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Talvez tivesse esperado aquele momento. Alguém que, enfim, quisesse ouvir. Eu estava lá, disse. No rio. Confessa. Então? Ela perguntou, mas sua voz não tinha o tom de acusação. Ele balançou a cabeça. Sim, eu estava lá, mas não atirei. Mentira, respondeu ela, quase sussurrando. Os homens disseram que viram você. Viram? Sim, ele replicou, mas não o que realmente aconteceu. Por um momento, o silêncio foi absoluto. O vento cessou, até o rio pareceu parar. Eli continuou, com a voz trêmula, mas firme. Eu trabalhava para um homem chamado Caleb Orne, um caçador de recompensas. Estávamos seguindo rastros de um bandido que cruzara o território Apache. No caminho, encontramos Takoda. Caleb achou que ele fosse o homem que procurávamos. Eu tentei impedi-lo, tentei dizer que não era o mesmo. Mas ele atirou. As palavras saíam como facas curtas. Depois ele quis me matar também. Disse que eu sabia demais. Foi quando o cavalo se assustou, e eu fugi. Levei um tiro no ombro, e só parei aqui. Naia o observava em silêncio, o fogo refletindo nos olhos dela. Não havia dúvida de que ele falava a verdade, não porque jurava, mas porque a dor nas palavras era real. Ela se ajoelhou diante dele. Com a ponta dos dedos, tocou a ferida seca no braço de Eli, e o sangue endurecido manchou sua pele. Então, sussurrou, com voz quase quebrada. Takoda era meu irmão. O vento soprou mais forte, levantando a areia.
O som do rio pareceu engasgar. Por um instante, até o fogo hesitou. Eli baixou os olhos, tomado por um silêncio pesado. Não havia desculpas possíveis. Não havia palavras certas. Eu sinto muito, ele murmurou. Se eu pudesse trocar de lugar com ele, faria isso agora. Naya o olhou de novo. Não com ódio, com uma tristeza antiga, profunda, que parecia vir de gerações. Meu irmão acreditava que o homem branco não podia entender o deserto. Que ele pisa onde não deve e fala o que não deve. Fez uma pausa. Mas você olhou para ele quando ele caiu. Nenhum inimigo olha assim. Eli ergueu os olhos, confuso. Como sabe disso? Ela olhou para o rio. Quando encontrei o corpo dele, os olhos ainda estavam abertos. E havia algo neles, algo que dizia que ele não morreu sozinho. Por um instante, o deserto inteiro pareceu respirar com eles. Do acampamento, um tambor ressoou, grave, como um lembrete de que o amanhecer se aproximava. Naya se levantou, limpando a areia das mãos. Amanhã, quando o sol nascer, meu pai mandará queimar seu corpo. Mas ela hesitou. Se o que disse é verdade, o deserto não o deixará morrer injustamente. Eli a observou enquanto ela se afastava, o manto cinza tremulando contra a escuridão. Por que está me ajudando? Perguntou, num fio de voz. Ela parou, sem se virar. Porque a verdade é mais sagrada que o sangue. E então desapareceu entre as sombras. Fiquei ali, imóvel, vendo o fogo da tocha se apagar pouco a pouco. No céu, a lua começou a descer, e a primeira luz do amanhecer riscou o horizonte. O rio corria, silencioso, como se tivesse acabado de ouvir o segredo que mudaria tudo. E naquela madrugada, eu soube. O sol não seria apenas testemunha de uma morte, seria o juiz de uma verdade enterrada no coração do deserto. Há momentos em que o deserto parece parar, não por falta de vento, mas por respeito. Naquela manhã, quando o primeiro raio de sol tocou as pedras do vale, senti que o mundo inteiro prendia o fôlego. Era o dia do julgamento. O dia em que o sol e o sangue seriam uma coisa só. Os guerreiros apaches se reuniram no alto do penhasco sagrado, onde, segundo diziam, o próprio espírito da terra escutava os homens. De lá, via-se o rio correndo lá embaixo, cortando o deserto como uma cicatriz antiga. O fogo das tochas lutava contra a luz que nascia, e a fronteira entre a noite e o dia parecia tão tênue quanto a linha entre culpa e inocência. Eli Turner foi trazido amarrado, o corpo coberto de poeira, o olhar cansado, mas ainda firme. Não havia resistência nele, apenas uma espécie de paz resignada, a paz de quem sabe que lutou o quanto pôde contra o destino. O chefe Aken estava à frente, com o cajado nas mãos e o rosto voltado para o leste. Atrás dele, o conselho de anciãos aguardava em silêncio. O povo formava um círculo ao redor do prisioneiro, o mesmo círculo que na noite anterior fora feito de fogo. Agora era de luz. Aken levantou o cajado. Sua voz, rouca e grave, rompeu o ar como o som de uma rocha se partindo. O homem branco que cruzou o rio sagrado será entregue à terra. Seu espírito caminhará sem nome sob o sol. Assim se faz justiça entre os vivos e os mortos. O vento soprou, carregando areia e murmúrios. Os guerreiros se prepararam, e o sol, impiedoso, iluminou o rosto de Eli. Ele fechou os olhos, pronto para o fim. Mas então, antes que o cajado descesse, uma voz ecoou do meio da multidão. Clara, firme, cortando o ar como uma flecha. Ele salvou meu irmão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o vento se atreveu a soprar. Os tambores, as vozes, até o som do rio, tudo parou. Todos se viraram. No meio do povo, Naya estava de pé, sem véu, o cabelo solto, os olhos brilhando como o próprio sol nascente. Caminhou em direção ao pai com passos lentos, mas certos, enquanto o círculo se abria diante dela. O chefe Aken a observou, surpreso, depois confuso. O que está dizendo, filha? Perguntou, a voz mais branda do que antes. Naya se aproximou de Eli, até ficar entre ele e os guerreiros. Falo a verdade, meu pai.
Ela apontou para o homem preso. Este homem não matou Takoda. Ele tentou salvá-lo. Foi outro, um caçador branco, sem honra, quem trouxe a morte ao rio. Os murmúrios começaram, tímidos, como folhas sacudidas pelo vento. O chefe estreitou os olhos. Como pode saber? Naya respirou fundo. Porque eu vi. A voz dela falhou por um instante, mas recuperou-se. Quando encontrei o corpo de Takoda, havia sangue de outro homem sobre ele. O sangue deste. Apontou o braço de Eli, onde a ferida ainda aberta testemunhava a luta. Ele sangrou tentando salvá-lo. Takoda morreu em paz, porque alguém ficou ao lado dele até o fim. O sol subiu mais um pouco, iluminando o rosto da moça. Havia verdade em cada palavra. E havia coragem. A coragem de enfrentar não só o pai, mas todo o peso das tradições. O chefe Akin abaixou lentamente o cajado. Olhou para a filha. Depois, para o homem que estava diante dele. Aproximou-se de Eli, estudando-lhe o rosto como quem lê uma pedra antiga, buscando o que está gravado nas rachaduras. Você podia ter fugido, disse ele. Mas ficou. Eli, com voz rouca, respondeu. Não se foge da verdade, senhor. Por um longo instante, os dois ficaram ali, o velho guerreiro e o cowboy, unidos por algo que estava além de tribos e fronteiras. A honra. Akin ergueu a faca de caça que trazia no cinto. Por um momento, pensei que fosse cumprir a sentença ali mesmo. Mas então, com um movimento rápido, ele cortou as cordas que prendiam Eli. As tiras caíram na areia. O som foi pequeno, mas ecoou como um trovão no coração do vale. O chefe falou, em voz baixa, porém solene. O homem branco vive. Fez uma pausa, mas levará conosco o peso da memória. O deserto lembrará seu nome, e o vento contará que, um dia, houve justiça. Ninguém se moveu. Ninguém ousou questionar. Os guerreiros abaixaram as armas. O sol, enfim, rompeu por completo o horizonte, banhando tudo em luz dourada. Eli olhou para Naya. Quis dizer algo, mas ela apenas balançou a cabeça, como quem entende que algumas palavras só pertencem ao silêncio. Eu, observando tudo à distância, senti o ar mudar. O deserto respirava outra vez. O ódio havia sido enterrado junto à noite, e o sol nascia sobre uma nova promessa, a de que a verdade, um dia, sempre encontra voz. O chefe Akin virou-se para o povo e declarou: que esta história seja lembrada, não como a morte de um guerreiro, mas como o dia em que a palavra salvou um homem. E, naquele instante, compreendi. As 4 palavras de Naya não haviam apenas salvado Eli Turner. Tinham salvado a própria alma do deserto. O tempo passou, e o deserto, como sempre, permaneceu. As dunas mudaram de forma, o rio mudou de curso, mas o vento ainda sussurra nomes que quase ninguém mais lembra. Hoje, caminho por essas mesmas terras, apoiado num cajado e com os ossos cansados. Sou o mesmo velho comerciante que um dia viu um cowboy ser levado pelos apaches sob a luz fria da lua. Às vezes me pergunto se aquilo realmente aconteceu, ou se foi apenas uma lenda que o deserto quis contar através de mim. As guerras entre brancos e indígenas cessaram há muito. As fronteiras se apagaram, as cidades cresceram, os caminhos se encheram de ferro e fumaça. Mas há coisas que o tempo não apaga. Há histórias que o vento se recusa a enterrar. O Rio Vermelho ainda corre, embora hoje o chamem de outro nome. Os mais velhos o chamam de Rio da Verdade, e dizem que suas águas mudaram de cor depois do julgamento. Não por sangue, mas por memória. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Eli Turner depois daquele amanhecer. Alguns dizem que ele partiu para o norte, onde o frio é mais piedoso que os homens. Outros juram que se tornou uma espécie de guardião das fronteiras, um cavaleiro solitário que ajudava viajantes perdidos no deserto. Há quem diga que ainda o viu, anos depois, nas feiras de gado, com o mesmo olhar cansado e o chapéu cobrindo as cicatrizes. Mas há uma coisa que todos concordam. Eli nunca esqueceu o que aconteceu naquele dia, e nunca mais tirou do peito o peso daquelas 4 palavras que salvaram sua vida. Quanto a Naya,
O povo Apache ainda fala dela como se fosse um espírito que o vento carrega. Dizem que, após a morte do pai, ela se tornou guardiã do conselho, guiando sua tribo com sabedoria e compaixão. Nunca se casou, nunca deixou as terras do deserto. Mas o seu nome, esse o tempo não conseguiu apagar. As crianças da tribo aprendem sua história desde cedo. A mulher que desafiou o fogo e o sangue, e que provou que a verdade é mais forte que a vingança. Para eles, Naya é a voz que fez o sol parar. Às vezes, quando o vento sopra vindo do leste, parece que ainda ouço o som dos tambores antigos. E, misturada a eles, uma voz feminina, suave e firme, repetindo o que mudou tudo naquela manhã. Ele salvou meu irmão. Fecho os olhos e deixo que o vento me envolva. Posso sentir o cheiro da areia quente, ouvir o eco distante dos cavalos, o estalar das fogueiras, o murmúrio do rio. Tudo aquilo ainda vive aqui, não como lembrança, mas como presença. O deserto tem memória. Guarda os segredos dos homens e as palavras que decidiram o destino de tantos. E quando o sol se põe atrás das colinas, pintando o céu de vermelho e ouro, eu sei que a história de Eli, Naya e Takoda ainda não terminou. Porque toda vez que alguém conta essa história, ela renasce. Olho para o horizonte e murmuro, mais para mim do que para o vento. Às vezes, 4 palavras bastam para mudar o destino de um homem. E o silêncio do deserto, para eternizá-las. Fico ali por um tempo, observando o sol desaparecer e o primeiro brilho das estrelas acender sobre o vale. E penso que, talvez, o deserto não seja um lugar de esquecimento, mas de perdão. Talvez o que chamamos de eco seja apenas o modo que o tempo encontrou para continuar contando as histórias que os homens tentam calar. A noite cai devagar, e o frio volta a tocar minha pele. Mas há um calor estranho no peito, o mesmo que senti naquele dia, há tantos anos, quando vi a filha de um chefe salvar o inimigo do seu povo. Um calor que vem de saber que, às vezes, a coragem fala baixo, mas o mundo inteiro escuta. O vento sopra de novo, leva a areia, apaga minhas pegadas. E por um instante, tenho certeza de ouvir, ao longe, uma risada suave, uma voz jovem que o tempo não conseguiu envelhecer. Ele salvou meu irmão. E o som se mistura ao dos tambores, a respiração da terra, a eternidade do deserto. Faísca se essa história tocou seu coração. Balão de fala, deixe nos comentários. O que você faria no lugar de Naya? Polegar apontando para cima, dê seu like e compartilhe com quem acredita que a verdade pode salvar até o inimigo. Sino, inscreva-se para ouvir mais histórias reais e emocionantes. Porque, às vezes, uma só frase muda tudo. Cacto Fogo.